No ar, o Via Justiça, hoje com o tema Reforma da Previdência. Participam do programa o desembargador Alberto Diniz Júnior, presidente da AMAGES, a Associação dos Magistrados Mineiros, e o promotor de justiça Enéas Xavier Gomes, presidente da Associação Mineira do Ministério Público. Numa parceria da TV Assembleia com a AMAGES, o Via Justiça está começando. Reforma da Previdência. Desembargador, quais os impactos sobre a sociedade e as carreiras jurídicas? Como a AMAGES e a MMP, promotor, veem a reforma proposta pelo governo e o que já foi aprovado pela Câmara dos Deputados? Caro amigo Carlos, obrigado por estar aqui com você. Cumprimento o colega Enéas, nós estamos muito preocupados com toda a movimentação de reforma da Previdência. Isso nos impactou muito, impacta as carreiras jurídicas de uma maneira geral, o servidor público de uma maneira geral e, evidentemente, que nós, juntos com as frentes que nos coordenam em Brasília, junto com a MB, com o presidente Jaime e com a frente do Ministério Público e da magistratura, estamos preocupados e seguindo. O projeto seguiu na Câmara dos Deputados, teve a sua aprovação. As perdas são significativas para as nossas carreiras, né, para as carreiras públicas e vamos tentar agora, de alguma forma, buscar alguma composição disso junto ao Senado Federal. Mas a reforma da Previdência nos impacta e nos pega de surpresa, não pelo fato de ter sido aprovada recentemente já na Câmara dos Deputados. Mas nos pega de surpresa porque muitos de nossos colegas que já vinham de uma carreira e já vinham contando com uma emenda constitucional que resolveria o problema previdenciário dele, se vê na condição de uma nova reforma, de uma nova regra de transição, e isso impacta muito. E o Ministério Público? Tem perspectiva de alguma mudança no Senado do que foi aprovado pela Câmara, promotor? Inicialmente, eu queria saudar aqueles que nos assistem, cumprimentá-lo, Carlos, agradecer ao desembargador Alberto Diniz, que tem sido um parceiro não só do Ministério Público, mas eu diria da sociedade mineira, uma vez que essas bandeiras elas sobrepõem muito além das questões de classe, né? A verdade é que o texto como ficou não se trata de uma reforma da Previdência exatamente. Eu diria que se trata muito mais de uma reforma fiscal, utilizando os valores que servidores públicos e também os da iniciativa privada guardaram e despenderam durante décadas para agora ser utilizado para outras destinações. Isso fica muito claro se a gente pega os dados da CPI da Previdência, os dados feitos pela CPI do Senado, que analisou os dados de 2016. Por que 2016? Porque 2017 e 2018 não estavam disponíveis à época. A análise dos dados apontou, e são dados oficiais, portanto não são dados de classe, são dados apresentados pelo Tribunal de Contas da União, de que em 2016 nós tivemos um déficit nominal previdenciário de 244 bilhões. É um déficit significativo e considerável. Entretanto, analisando esses dados, nós percebemos que 92 bilhões são valores que foram destinados da chamada DRU, Desvinculação de Receitas da União. E aqui você vê uma coisa curiosa, se existe uma previdência tão deficitária, esses valores não poderiam ter sido destinados para outras fontes, para o Tesouro, que não fosse para fins previdenciários. Então, apenas 92 milhões de despesas para DRU. 844 bilhões são renúncias fiscais. Se você somar as despesas com DRU e renúncias fiscais, nós teríamos um déficit previdenciário em 2016 de apenas 6 bilhões, que corresponde a 0,1% do PIB. Isso eu estou desconsiderando a questão dos militares, que a bem da verdade não contribuem a título de previdência, apenas a título de pensão. Então, quando a gente fala em déficit previdenciário, é importante a gente se atentar para um discurso muitas vezes falacioso. Eu diria que às vezes falta, e por parte de muitos, eu acredito, da imensa maioria, é o desconhecimento mesmo. Mas existe uma certa desonestidade intelectual ao transmitir informações que não condizem necessariamente
com a realidade dos fatos. Desembargador, como é hoje a aposentadoria dos juízes? Como deverá ser com a reforma? Bom, atualmente a aposentadoria dos juízes é pelas regras das antigas emendas constitucionais. A emenda 20, a emenda 41, a emenda 47, prevê a última emenda, que foi a emenda 47, fez uma previsão de aposentadoria daqueles que entraram antes de 2003 na carreira da magistratura, na integralidade e paridade de seus vencimentos, quando da aposentadoria. E cumpriam lá 30 anos de contribuição e determinada idade, até 53 anos, ele pagava um pedágio pela emenda 47, né? E aposentava. A nova regra, ela retira toda essa situação. Nós temos hoje que ter uma idade mínima de 60 anos de idade, né? Com 35 anos de contribuição. Nós temos uma tabela que deve ser observada de somatórias de contribuição em idade de 96, né, anos e 96 pontos, perdão, e ele tem que estar hoje, pela nova regra da PEC, 20 anos no serviço público, 5 anos na carreira, e aqueles que ingressaram depois de 2003 estão com um problema porque não temos ainda reconhecimento para migrar para uma previdência complementar. Precisamos resolver isso nível estadual, não é isso, doutor Enéas, para que tenhamos essa possibilidade. E estamos preocupados com essa situação, porque, evidentemente, o magistrado tem que buscar a sua previdência complementar, coisa de futuro, né? E hoje nós temos essas regras, temos uma regra de transição que nos remete a 61 anos de idade e 35 anos de contribuição, e a partir de 2020, cada ano, um ponto, até se completar uma tabela de 105. Estamos preocupados, porque muitos colegas já estavam no limiar de sua aposentadoria, tem que cumprir aí. O doutor Enéas tem uma particularidade pelo tempo dele, ele pode até contextualizar melhor como seria isso. Como que deverá ficar? Bem da verdade, existe também um discurso falacioso quando se fala em reforma da Previdência, dizendo que a reforma seria importante para que todos os servidores públicos passassem a contribuir pelo teto do regime geral. E isso não é verdade. Primeiro pelo seguinte, desde 2004, todos aqueles que ingressaram nas carreiras públicas após 2004 não possuem mais integralidade e paridade. Então, para aqueles que não são da área, para que possam entender, não se aposentam mais com valor idêntico a quem está na atividade. Isso desde 2004. A partir de 2013, no âmbito federal, e no âmbito de Minas Gerais, a partir de 2015, aqueles que ingressam nas carreiras passam a contribuir sobre um valor idêntico ao teto do regime geral. Portanto, passam a contribuir sobre um valor de R$ 640 e se aposentam com um valor de R$ 5.880, salvo engano, ou aproximado. Então, portanto, desde 2013 no âmbito federal, desde 2015 no âmbito dos estados, todos aqueles já estão nesse teto. Ele pode fazer uma opção, que é um sistema de coparticipação, que é meio que uma capitalização, que você faz uma opção de você fazer aportes como num sistema de uma previdência complementar. Portanto, já estão todos no teto. Então, isso daí já é um discurso um pouco falacioso e que tem sido muito dito ao longo da reforma, dizendo que seria necessário para que todos passassem a contribuir para o teto do regime geral. O fato é que já ocorre no serviço público há muito tempo. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes. O Via Justiça e a reforma da Previdência. Participam do programa o desembargador Alberto Diniz Júnior, presidente da AMAGES, Associação dos Magistrados Mineiros, e o promotor de justiça Enéas Xavier Gomes, presidente da Associação Mineira do Ministério Público. Desembargador, os impactos da reforma da Previdência são maiores na área pública ou na área privada?
Eu penso que o impacto maior fica na área privada. Nós temos nas carreiras públicas, cada unidade da federação tem o seu regime próprio de previdência e temos também o regime próprio de previdência dos servidores federais. É até interessante dizer porque a PEC 6 desvinculou os estados e municípios, os servidores estaduais, distritais e municipais ficaram desvinculados da PEC, porque a PEC, a Câmara dos Deputados assim entendeu na sua relatoria de desvincular então os estados para que tenham a possibilidade de fazer a sua lei própria de reforma de previdência. E isso até está nos preocupando muito, porque nós sabemos que nos estados isso é muito difícil de fazer. No entanto, que o Senado Federal, que está atualmente com a PEC, lá sob a relatoria do deputado Tasso Gereissati, do PSDB, não é isso? Ele está encaminhando para fazer lá uma PEC paralela no sentido de encaminhar os estados e municípios e servidores distritais também em uma PEC paralela, retornando essa PEC para a Câmara dos Deputados, para que ela seja analisada e votada. E isso também não é inédito, não, porque na emenda constitucional, me parece, 41, tivemos uma PEC paralela que virou a emenda 47 em 2003, quando eles tentaram desvincular a integralidade e paridade dos servidores públicos à época. Isso em 2003. Agora, esse impacto, evidentemente, que ele, para o governo, no regime geral da Previdência Social, ele impacta muito mais. Isso em razão das contribuições, porque contribuímos de forma diferenciada, como disse o doutor Enéas, contribuímos 11% daquilo que ganhamos, não é verdade? E, inclusive, na atual PEC, estão querendo nos impor 8%, tanto no regime geral de Previdência Social, quanto no regime próprio de Previdência Social, a nova reforma de Previdência nos impõe 8 faixas de contribuição previdenciária, que começa lá com 7,5% no regime geral de Previdência, podendo chegar a 22%, dependendo do valor que um servidor recebe ou que um trabalhador da atividade privada recebe. Vamos ver agora a opinião popular em Belo Horizonte sobre a reforma da Previdência. Perguntamos, a reforma da Previdência é justa? O que ela vai representar para a população? Eu concordo, porque eu acho que a população está envelhecendo e daqui a pouco não vai ter gente para trabalhar, para sustentar a Previdência. Mas olhando também que tem que mexer muito nessa Previdência desses deputados, senadores, chefes de Banco Brasil, Petrobras, Eberera, né? Eu acho que é por aí. Sobre a reforma, eu acho que se for algo bom para todos, para a grande maioria, eu acho válido. Eu acho que essa questão política, a gente tem que, não pode ser ao extremo. Tudo extremo eu acho que é ruim. Se a gente conseguir balancear as coisas boas do lado da direita, do lado da esquerda, eu acho que a gente consegue ter algo bom para o Brasil. Eu acho que a reforma da Previdência ela é necessária, mas não do jeito que eles estão pensando em fazer. Porque essas coisas que eles querem tirar direito do trabalhador, num país como o Brasil, não dá certo. A gente não está nos Estados Unidos para ficar, trabalha aí e negocia com o patrão. As propostas que eles têm para mudanças não são boas, porque, para variar, vai acabar, vamos dizer assim, privilegiando pessoas que já têm privilégios e dificultando a vida de pessoas que geralmente já têm dificuldades e já têm empecilhos no seu dia a dia. Como que o senhor analisa a fala popular, doutor Enéas? Bom, eu achei perfeita as falas, né? Sobretudo a da menina, estou muito distante, não sei se é Amanda o nome dela. Porque a gente tem que analisar, quando a gente fala de reforma, que não há nenhum discurso nosso contra a reforma. Nós não somos contra a reforma. O questionamento que a gente aponta é qual reforma estão propondo.
E quando a gente fala de privilégio, é uma questão que a gente tem que tomar um certo cuidado. E aí você pega o caso, por exemplo, do servidor da iniciativa privada e o servidor da iniciativa pública. A contribuição ela é exatamente idêntica. De forma que você pega um servidor da iniciativa privada que recebe sobre o teto R$ 5.800, ele contribui mensalmente, ou seja, todo mês ele paga R$ 640 a título de contribuição previdenciária. Um servidor da iniciativa pública, ele vai pagar um percentual idêntico. Aí vamos pegar uma faixa, um servidor que ganha R$ 15.000, servidor público ganha R$ 15.000, ele paga por mês, a título de previdência, R$ 2.220. Então, o mesmo servidor, então se você pega um da iniciativa privada que ganha os mesmos R$ 15.000, um empresário, etc., ele pagaria a título de previdência no máximo R$ 640. O servidor público vai pagar R$ 2.222. Por isso a diferença quando da aposentação, porque um contribuiu com um valor 6,42 vezes maior do que o outro. Né? Então, durante toda a vida profissional. Existe um equilíbrio nessa lógica que faz com que as contribuições sejam idênticas. Então, essa visão de que o servidor público é privilegiado é uma visão incorreta, seria? Ela é incorreta nessa perspectiva. Se você me perguntar hoje, Enéas, o que você gostaria para você? Eu gostaria de estar no teto do regime geral. Eu gostaria de receber, quando da minha aposentação, o teto do regime geral, mas eu gostaria de contribuir sobre o teto do regime geral. A injustiça se dá a partir do momento em que eu passo a contribuir com um valor muito superior ao teto do regime geral e depois vem um discurso, olha, mas agora você tem que aposentar pelo teto do regime geral. E essa é uma demanda muito grande nossa. A classe, se você perguntar para a imensa maioria, eles falam, ele preferia contribuir pelo regime geral. Por quê? Porque eu tenho mais segurança, eu vou contribuir com um valor menor, eu não vou ficar vinculado ao Estado, não vou ficar com essa pecha de um privilegiado, coisa que não é, pelos dados, como eu estou te mostrando, como eu estou te apontando. Então, não existe privilégio. O que existe é uma identidade em termos de alíquota previdenciária para o setor público e privado. Desembargador, rapidamente, a gente tem 30 segundos para fechar esse bloco. O comentário do senhor sobre a fala popular. Eu vejo que a população tem razão. Existe o imperativo de uma reforma. Ninguém nunca negou isso. A contextualização do Dr. Enéas é no sentido das contribuições. Nós achamos que essas contribuições nos atingem e de uma maneira diferenciada da perspectiva da aposentadoria. Né? Vamos falar então no próximo bloco sobre aposentadoria e pensões. Ok. Via Justiça faz mais um intervalo, voltamos em seguida com o bloco final do programa. O Via Justiça de hoje discutindo a reforma da Previdência, os impactos na sociedade e nas carreiras jurídicas. Nossos convidados, o desembargador Alberto Diniz Júnior, presidente da AMAGES, Associação dos Magistrados Mineiros, e o promotor de justiça Enéas Xavier Gomes, presidente da Associação Mineira do Ministério Público. No final do último bloco, deixei para o senhor falar sobre a questão das pensões. O que o senhor tem a analisar nesse ponto? Dentre todas as questões da reforma, aquela que nos mais atinge e que nos preocupou e foi matéria de discussão, ampla discussão no âmbito da Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, foi o problema do pensionamento. Hoje, um servidor da magistratura, um servidor do Ministério Público, da carreira jurídica, de uma maneira geral, que deixa uma pensionista, né, ele tem a sua pensão reduzida de forma drástica, a 50% do valor que ele recebe. E se esta pensionista tiver filhos menores, a cada filho menor pode se incorporar 10% dessa pensão até atingir o limite de 100%. Como geralmente o magistrado e o representante do Ministério Público já correu todo o seu tempo, não tem mais filhos menores, quer dizer, a única
pensionista é a própria esposa, ela pode acrescer 10% e receber 60% deste cálculo final. O mais grave disso tudo, para nós, fica nas regras de cálculo dessa pensão. Porque se o magistrado, se o promotor de justiça falecer na ativa, as regras do pensionamento são como se fosse uma aposentadoria por invalidez, ao ponto que, então, esta viúva receberia 60% de 50%. A pensão reduziria a 35%, 34% daquilo que um servidor contribuiu ao longo de mais de 30 anos. Quer dizer, se ele deixasse um valor algo em torno de uma pensão de 15 mil, em tese, ela receberia algo em torno de 4.500 a 5 mil reais. Quer dizer, isso é uma situação muito complicada para nós. O senhor vê a reforma, doutor Enéas, como um retrocesso social? Nos termos propostos, lamentavelmente, não tem como ver de forma diferente. Até porque as questões envolvendo assistência social, previdência social, saúde, são direitos fundamentais, princípios básicos, elencados na Constituição, no artigo 5º. Aliás, esse é o primeiro ponto de entrave no projeto proposto. As inconstitucionalidades previstas no texto, uma vez que ela retira do texto constitucional praticamente tudo aquilo que vai dispor sobre previdência social. Você passa, o texto aprovado, ele vai dizer, a partir de agora, as questões envolvendo previdência social nós não vamos mais tratar na Constituição. Ou seja, para alterá-las, bastará uma lei ordinária, uma lei complementar. Ou seja, isso demanda um quórum muito menos qualificado em termos de número, ou seja, passará a ser muito mais fácil novas alterações previdenciárias. E aí veja você... Então poderá até trazer a insegurança jurídica. Trará uma insegurança jurídica enorme, porque as futuras alterações vão ser feitas de uma forma muito mais simples, ou seja, com um quórum muito mais baixo de deputados. E, além disso, o próprio texto já traz insegurança quando ele trata, por exemplo, de idade, ele permite alterações sem novas revisões constitucionais. Então, isso seria um problema. Da mesma forma, quando a gente fala, por exemplo, das alíquotas, essas alíquotas indo até 22%, acrescidas, no caso de vários servidores públicos, de um imposto de renda de 27,5%, no escalonamento elas superariam 40%. Então, nós teríamos ali alíquotas, exatamente, alíquotas confiscatórias. Então, isso tudo, claro, obviamente, será objeto de questionamento no Supremo. Assim como outros problemas, e aí o programa é curto, mas, por exemplo, há violações do ato jurídico perfeito, da coisa julgada, ao trazer, por exemplo, a possibilidade de você desaposentar servidores públicos. Imagina, o sujeito já está aposentado há 5, 7, 10 anos, de repente ele tem que voltar. Então, há vários problemas, o programa é curto, senão nós ficaremos aqui um dia só tratando das inconstitucionalidades. Pois é, chegamos ao final, vamos para as considerações finais, 1 minuto para cada um, começando com o senhor, desembargador. Olha, eu penso, Carlos, que o Senado Federal, na revisão, na Casa do Estado, temos lá 77 emendas de senadores. E essas emendas vão ser analisadas pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que tem sob a presidência da Simone Tebet. E nós confiamos que o Senado possa dar alguma reformulação para que melhore essa situação para os servidores públicos de um modo geral. E vamos aguardar isso e vamos continuar a nossa luta associativa, porque ela não para por aqui, ela continuará. O senhor agora, doutor Enéas, considerações finais. Bom, esse projeto passou na Câmara dos Deputados e agora se encontra no Senado. O Senado é uma casa que não pode ser meramente homologatória daquilo que vem da Câmara dos Deputados. E esse é um tema caro a toda a sociedade brasileira, aos servidores públicos, aqueles que se encontram na iniciativa privada, de forma que o que a gente espera é que o Senado analise detalhadamente os artigos do texto e faça as alterações devidas. Às vezes, por questões de 1 mês, 2 meses, a gente tem, às vezes, um projeto aprovado de forma muito célere e que vai durar o impacto na vida de gerações. Então, é meio que um apelo mesmo, sobretudo aos senadores aqui de Minas Gerais,
para que analisem as injustiças do texto, sejam elas de previdência, sejam elas de pensão, sejam elas de alíquota, de regra de transição, para que depois a gente tenha um texto minimamente seguro, para que a gente legue, inclusive para as futuras gerações, algo que seja palatável, sobretudo algo que seja justo. É isso que a gente espera. Muito obrigado aos senhores pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com o desembargador Alberto Diniz Júnior, presidente da Mages, e com o promotor Enéas Xavier Gomes, presidente da Associação Mineira do Ministério Público. Fale conosco pelo e-mail viajustiça@mages.com.br. E até o nosso próximo encontro.